Luísa Martins está de volta com a apuração direto do Supremo Tribunal Federal. Luísa foi conversar com alguns ministros para entender qual é a reação deles ali, ou da maioria, sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC que veta os militares na política. Essa PEC está parada no Congresso Nacional, houve um movimento ali do governo, principalmente do PT, depois foi um movimento roubado, vamos dizer assim, pelo Executivo, entrou para discutir o assunto, claro, já que envolve militares, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, com os líderes do governo no Senado Federal, Luísa, mas fato é que para a política o assunto ainda não andou. Aí, como estamos falando muito de militares, a PEC voltou a ser debatida. Como é que os ministros do Supremo têm visto a possibilidade do assunto ser aprovado de fato? Eles levam em consideração, essa pergunta sempre é importante, Luísa, porque a gente sempre vê muitos assuntos da política do Legislativo indo parar, atravessando a rua, indo parar no Supremo Tribunal Federal. E esse ponto já é levado em consideração ou não? Olha, Tainá, os ministros eles acompanham com bastante atenção toda a movimentação do Congresso Nacional, os principais temas endereçados pelo próprio governo, como forma de se manter atualizado mesmo ali, acompanhar realmente o noticiário, porque, como você disse, vários, para não dizer a maioria dos temas mais importantes que são aprovados no Legislativo acabam chegando, de alguma maneira, para apreciação do Supremo Tribunal Federal. É claro que isso ainda é uma proposta em gestação, né? Ainda não se tem exatamente todo esse detalhamento, mas, segundo as fontes com quem eu pude conversar lá no STF, há uma avaliação de que, de fato, o papel que os militares exerceram na política durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi adequado, né? Há uma leitura de que realmente é preciso colocar algum tipo de limite, e isso tudo, essa percepção toda, obviamente acentuada pelo relatório da Polícia Federal, que aponta, né, para um envolvimento muito direto dos militares e alguns com cargos ali no governo, cargos próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, articulando um golpe de Estado mediante o assassinato de Lula, Alckmin e também do próprio ministro Alexandre de Moraes. E eu lembro, Tainá, aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso, em 2020, ele ainda nem era presidente do Supremo ainda. Na época ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estávamos em meio à pandemia, tinha toda aquela tensão no ar, e ele já dizia ali, era o início do segundo ano do governo Bolsonaro, e ele já dizia que tinha, isso ele falava publicamente, que tinha uma preocupação com a ocupação massiva de militares na política, porque ele até disse, né, isso foi no programa Roda Viva, ele falou que quando você multiplica militares no governo, eles começam a se identificar com o governo e começam a se identificar com vantagens e privilégios, e aí, seguiu o ministro Barroso, isso é um desastre e não pode acontecer. Então ele já criticava desde então, com tudo que veio à tona depois, durante essas investigações da Polícia Federal, isso acabou encontrando eco, inclusive, em outros ministros da corte, tanto que, muitas vezes, e vários dos ministros falam isso, que, no fim das contas, a cúpula das Forças Armadas não bancou, né, a trama golpista, e aí, justamente por isso, é que o golpe não foi adiante, né, não foi consumado como intencionava Bolsonaro e os demais indiciados pela Polícia Federal. Mas, de qualquer maneira, houve uma participação massiva de militares no âmbito político ali do governo Bolsonaro, e os ministros do Supremo entendem que é preciso evitar que isso se repita no futuro.